Oi, queridos alunos do oitavo ano. Nessa aula de número 15, o professor Renê vai falar para vocês sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? As ISTs, parte um, né? A gente vai trabalhar isso em duas aulas. Então, a gente de pronto pergunta, professor, mas não era doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente mudou esse termo, né? Já há algum tempo não é mais não é mais DSTs, né? É ISTs. E é fácil de entender por quê, né? Porque quando a gente fala de doença, né, subentende-se que o indivíduo está com os sintomas, a manifestação dos sintomas, né? E nem sempre é assim que acontece, né? O indivíduo às vezes tem a infecção. O que é infecção? Infecção é você ter um micro-organismo patogênico que causa a doença. Interessante, né? Porque quando o ambiente tem um micro-organismo, a gente diz que, ou seja, um objeto tem um micro-organismo, quando a água tem um micro-organismo, né? Quando o alimento tem um micro-organismo, a gente diz que esses ambientes estão contaminados. Agora, quando é um ser vivo que tem o micro-organismo, a gente diz que ele está infectado. Então, muitas vezes o indivíduo tem a infecção, ou seja, tem o micro-organismo, transmite para outra pessoa, né, através da relação sexual, mas nem sempre esse micro-organismo se manifesta na forma de doença, ou seja, é sintomático, muitas vezes é assintomático, ou seja, você está infectado, mas não manifesta a doença. Então, por isso que é mais correto falar em infecção sexualmente transmissível e não em doença sexualmente transmissível. Tranquilo? Então, superado esse momento, vamos para o primeiro slide para a gente trabalhar com mais cautela esse assunto bastante, mas bastante importante mesmo. Vamos lá. Então, pessoal, o que são ISTs? Já falei um pouco para vocês lá no primeiro slide, quando eu mostrei para vocês a diferença, por que não chamar de DSTs e por que chamar de ISTs. Vamos tentar aprofundar ainda mais nessa temática. Então, ISTs, entenda, infecções sexualmente transmissíveis são infecções que podem ou não se manifestar na forma de doenças, ou seja, a certeza é que o indivíduo está infectado, que o indivíduo tem um micro-organismo causador da doença e pode se manifestar na forma de doença. Pode ter a doença, pode ter o sintoma, mas pode não ter a doença, ou seja, pode ser assintomático. E que geralmente são transmitidos através da relação sexual sem uso de preservativo, ok? Então, são transmitidos através de relações sexuais desprevenidas. Então, eu digo geralmente porque tem algumas ISTs que você pode pegá-las não obrigatoriamente por via do coito, desprevenido, né? Da relação sexual desprevenida, mas através da utilização de objetos íntimos, né? Como por exemplo toalhas, né? Roupas íntimas, né? Isso acontece também, ok? Por isso que geralmente não significa sempre, né? Ok? Então, professor, e quais são os sintomas, os principais sintomas que denunciam a presença de um IST, de uma infecção sexualmente transmissível? Então, eu trouxe para vocês os sintomas que eu acho mais relevantes, mais importantes. Vamos vê-los. Pessoal, primeiro, mau cheiro. Então, da região genital. Então, a região genital não é para feder, não é para ter mau cheiro, né? Mesmo a região genital masculina e também a região genital feminina não é para ter mau cheiro, né? Tem um cheiro característico, mas mau cheiro não é para ter. Se ali tiver mau cheiro, algo está ali de errado, ok? Corrimento de aspecto diferente, ou seja, um corrimento esbranquiçado, bolhoso, fétido, isso aí também não está correto, né? Denuncia talvez uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, vermelhidão na região genital, né? Coceira na região genital, dor a urinar, então tudo isso, ou dor durante a relação sexual, né? Então tudo isso aí denuncia talvez
a presença de uma infecção sexualmente transmissível. Professor, e como é que eu posso... quais são as principais formas de prevenir essas infecções sexualmente transmissíveis? Que é muito importante preveni-las, né? Para a sua saúde como pessoa, para a sua saúde reprodutiva, né? Então é muito importante não ter essas infecções sexualmente transmissíveis. E como eu posso evitá-las, professor Renê? Então, evitar a promiscuidade sexual. Professor, o que é a promiscuidade sexual? A promiscuidade sexual é você ter vários parceiros, né? Então é uma predisposição a ISTs, a promiscuidade sexual. Então, pessoas promíscuas são pessoas que têm bem mais chance de eventualmente ter uma infecção sexualmente transmissível do que uma pessoa que tem parceiro único, ok? Tranquilo? Então, evitar a promiscuidade sexual é uma excelente forma de evitar ISTs, e sem falar que ser promíscuo nas relações nunca é bom. Você tem que se dar o respeito, tem que valorizar a si, ok? Veja que para você pegar na mão de uma pessoa, por enquanto não pode, por conta da pandemia, você tem que ter uma intimidade. Para você abraçar essa pessoa, uma intimidade maior ainda. Para você beijar no rosto, a intimidade aumenta ainda mais. Para beijar na boca, pense na intimidade como tem que ser grande. E para chegar à relação sexual, a intimidade tem que ser intensa. E essas intimidades a gente vai construindo na vivência, no conviver, no conhecer um ao outro. Então, pense nisso. Você tem que ter respeito por você, pelo seu corpo, né? E ter, consequentemente, saúde, né? Saúde reprodutiva, ok? Mas, enfim, continuemos, né? Utilizar a camisinha também, então, nas relações sexuais, utilizar preservativo, camisinha. A camisinha, além de ser um método contraceptivo, ou seja, evita uma gravidez indesejável, que a gente vai estudar aulas mais na frente, também é um preservativo, porque evita a transmissão, né, de infecções sexualmente transmissíveis. E, logicamente, que a gente também evita infecções sexualmente transmissíveis, também mantendo uma boa higiene das partes íntimas, né? As partes íntimas têm sim que estar sempre bem higienizadas, né? Ok? Principalmente mesmo, né? Após o começo da puberdade, né? Inclusive as mulheres, após a menarca, entenda, a primeira menstruação, tem que ir logo que possível ao ginecologista, né? O ginecologista, que é o médico que cuida ali da saúde reprodutiva da mulher, né? Inclusive, o ginecologista vai dar boas orientações quanto ao cuidado da higiene da região íntima, tranquilo? Então, agora vamos falar um pouco dessas ISTs, né? Preparamos o terreno, agora vamos falar com mais calma e paciência dessas ISTs. Para tanto, vamos para o próximo slide. Então, pessoal, as principais ISTs virais. Essa aula eu quero falar para vocês de ISTs virais, ok? Ou seja, de infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus. Na próxima aula eu quero falar das bacterioses e das protozooses que acometem as regiões íntimas, né? Mas essa aula é para as viroses das regiões íntimas. Entenda, infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus. E a primeira que eu quero falar para vocês é do condiloma, né? Crista de galo ou verruga genital, o famoso HPV. Veja bem, o HPV é o papiloma vírus humano. Então, papiloma vírus humano. Então, o que é uma papila? Uma papila é uma verruga. Então, o HPV, ele produz verrugas, né? Então, toda verruga que você tem no seu corpo é por conta do HPV. Então, e a verruga é muito comum na infância, né? Quando o sistema imune ainda está ali imaturo e permite que esses vírus se instalem. Mas existe dezenas e dezenas e dezenas de
HPVs diferentes, ok? E desses HPVs que causam verruga, tem aqueles que têm um certo tropismo, uma certa atração, uma certa preferência pela região genital. E esses HPVs que têm preferência pela região genital é o que a gente chama daqueles HPVs que causam verruga genital. E essa verruga genital pode ser, na base do pênis. Aqui é o pênis. Eu peguei uns desenhos não muito agressivos, né? Tinham alguns agressivos, eu optei por não colocá-los, né? Então, podemos ter a verruga genital ali na base do pênis, no corpo do pênis, na glande, ou seja, na cabeça do pênis, né? Na mulher pode estar na vulva ou pudendo, ou seja, na parte externa, exposta, né, do órgão genital, pode estar na cavidade vaginal e pode estar no colo do útero, ok? E além disso, tanto no homem quanto na mulher, essas verrugas podem estar também na região perianal, ou seja, ao redor do ânus, ok? E até mesmo no reto. Professor, e qual o problema do HPV? O grande problema do HPV, primeiro que uma vez tendo, você não tem cura, né? O HPV sempre vai estar ali. E uma vez as verrugas aparecendo, aí você tem que ir no médico, através de procedimento cirúrgico, né? Ali através, às vezes, de um bisturi ou de ácido, aí consegue tirar essas verrugas. Mas você vai ter o vírus para o resto da vida. Mas o grande problema mesmo é porque esse vírus ele é um vírus carcinogênico, ou seja, um vírus que causa câncer, né? Principalmente nas mulheres. Câncer de colo do útero é o principal causador de câncer no colo do útero. 80% das mulheres que têm câncer no colo do útero também têm HPV. O HPV também pode causar câncer de reto, né? E também câncer de pênis, né? Onde o câncer de pênis, né, a solução é a penostomia, né? Retirar, extrair, extirpar o pênis. Então veja a cautela que a gente tem que ter no momento e a responsabilidade na relação sexual, principalmente pensando em parceiro fixo. Primeiro, ter a primeira relação sexual no momento certo e adequado. Não existe receita de bolo, não tem momento certo, mas tem que serve para todo mundo. Não tem um momento certo para todo mundo. Tem um momento certo seu, tem um momento certo do seu colega e daquele outro seu colega. Você tem que se sentir preparado, seguro e maduro o suficiente para essa escolha. O fato é o seguinte, que em escolhendo o momento certo, a responsabilidade de parceiro fixo e a responsabilidade do preservativo é cuidar de si e cuidar do outro. Tranquilo? O HPV, inclusive, as meninas, né, já são vacinadas ali no começo da puberdade contra 2 tipos de HPV que são os principais causadores de câncer no colo do útero. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, agora nós temos a hepatite C. Nós temos 5 tipos de hepatite. Hepatite A, B, C, D e E. Hepatite A e E, elas são doenças autolimitantes, tem começo, meio e fim e não leva a grandes problemas, né? E essa hepatite A e E, você pega de transmissão fecal oral, ou seja, é água contaminada, alimentos contaminados, que acaba fazendo você pegar hepatite A e hepatite E. Agora, hepatite B, C e D, são através de relação sexual sem uso de preservativo ou transfusão de sangue, ok? Só porque a B tem vacina. E se você não pegar a B, você também não pega a D. Então, o grande problema é a hepatite C, porque a hepatite C não tem vacina. E então você está ali, né, mantendo relações sexuais sem uso de preservativo e por conta disso, eventualmente, você pode entrar em contato com o vírus da hepatite C. Professor, e qual é o problema do vírus da hepatite C? Porque ele também é um vírus carcinogênico, né? Enquanto a hepatite A e a hepatite E é uma doença autolimitante, entenda, tem começo, meio e fim, né? É uma doença aguda do momento, já a hepatite C não, a hepatite C tende a evoluir para uma doença crônica, né? Ou seja, a hepatite C tende a evoluir para uma cirrose, né? Ou seja, destruição do fígado, ok? Destruição do fígado e também para o câncer de fígado e dessa forma evoluir para a morte,
Tranquilo? Então tem que tomar cuidado, hein? Pessoal, e nós temos a herpes genital. Nós temos a herpes simples, que são as feridinhas, né? Eu até confundi aqui, ó, botei foi o sintoma de herpes simples. Mas tem nada não, eu explico aqui, vai dar certo. Olha, nós temos a herpes simples, que são as feridas herpéticas na mucosa bucal, né? Mais frequentemente nos cantos da boca, né? Que são bolinhas, e essas bolinhas elas se rompem e viram feridinhas. E essas feridinhas, né? Você beijando uma pessoa, você passa para essa pessoa esse vírus, né? Mas eu não quero falar da herpes simples, eu quero falar da herpes genital. A herpes genital também são essas bolinhas, essas feridinhas, não na região da boca, mas na região genital, geralmente na base do pênis, né? E na vulva ou pudendo, ok? E essas secreções, essas feridinhas, elas têm uma secreção altamente infectante, né? Então, você mantém relação sexual sem uso de preservativo e entra em contato com essas secreções herpéticas, aí você pega o herpes, né? E aí, ou seja, você eventualmente pode também passar a ter na sua região genital essas bolinhas, essas feridinhas que causam certo incômodo, né? Lá no corpo do pênis, na base do pênis ou na vulva da mulher, ok? Também tem que tomar cuidado com roupas íntimas, né? Roupas íntimas também, compartilhamento de roupas íntimas, compartilhamento de toalhas, pode eventualmente também passar herpes genital de uma pessoa para outra pessoa, ok? Então, consequências: bolhas e feridas herpéticas. Aí eu botei nos cantos da boca. Desculpe, nos cantos da boca era se fosse herpes simples. Aqui no caso da região genital, ok? É uma doença que você vai ter durante a vida toda, inclusive, ok? Então, você vai aparecer ali as feridinhas, né? E aí você pode, o médico vai passar uma pomada, e você vai passar a pomada vai sumir, mas você não está curado. O vírus fica alojado nos nervos sacrais, né? E aí, em certo momento, ele ressurge e a doença, consequentemente, ressurge novamente. Mas, lógico, você só transmite quando você tem as feridinhas. Quando você está sem as feridinhas, você não transmite, ok? E vamos para outra doença. Então, quero falar agora para vocês a última virose, né? A última IST viral que eu vou falar para vocês é sobre a AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, a AIDS é uma doença relativamente recente, né? Visto que os primeiros casos de AIDS foram catalogados em 1980 lá em Nova York, ok? Em gays, né? Em gays, e na época, inclusive, pensavam que era doença de gay, mas é uma doença de qualquer pessoa, tanto de gays quanto de héteros. Quem mantém relação sexual, e principalmente quem é promíscuo, quem não usa preservativo, pode ter sim AIDS. AIDS não tem rosto, não tem cor, não tem orientação sexual, ok? Então, a gente sempre tem que estar atento para não pegá-la, ok? Hoje, os jovens acabam não tendo a ideia do que é a AIDS, porque hoje em dia existem tratamentos bastante eficientes para a AIDS, mas não quer dizer que a pessoa não vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida sim, porque tem que tomar remédio todo dia, vários remédios, esses remédios são fortes, né? Então, assim, você vai ter que mudar toda a sua vida. Então, a gente tem sim que continuar vigilante, né? Contra essa importante ST. Minha geração já tem mais medo da AIDS, né? Da síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que é causada por um vírus chamado HIV, né? Vírus da imunodeficiência humana. Porque a gente viu pessoas morrendo de AIDS, né? Como, por exemplo, o Cazuza, né? Como, por exemplo, o Renato Russo. Apesar do Renato Russo não ter morrido diretamente de AIDS, né? Mas morreu de overdose, de antidepressivos, mas justamente porque ele tinha AIDS e não aceitava a condição de aidético. Mas enfim, vamos para cá. Professor, como é a transmissão, né, de AIDS? Como é que a AIDS é transmitida de uma pessoa para outra, né? É através de relações sexuais, né? Por isso, sem uso de preservativo, por isso que é o IST, obviamente, né?
porque o sêmen e também as secreções vaginais são altamente infecciosas, né? Quando a pessoa tem AIDS, obviamente, né? Através da transfusão de sangue, mas logicamente que hoje o sangue é vastamente testado antes de ser transfusionado, ou seja, antes de ser passado para outra pessoa. Também durante a gravidez, que a gente chama de transmissão vertical, ou seja, a mãe, por via da placenta, passa o vírus para o filho. E também através do leite materno. Logicamente, se a mulher está grávida, né, e faz o pré-natal e constata que ela é uma grávida aidética, os médicos fazem vários procedimentos que evitam que aconteça essa transmissão vertical, que o vírus passe por via da placenta para o feto, tranquilo? Quando o bebê nasce, ele não amamenta. Como eu disse, o vírus que causa a AIDS é o HIV. Esse vírus, ele se originou dos macacos, né? Dos chimpanzés. Lá nos chimpanzés tem um vírus chamado de SIV, vírus da imunodeficiência do símio. Esse vírus sofreu uma mutação, provavelmente lá por 1920, pulou para a espécie humana. E na espécie humana ele causou essa doença lá no oeste da África, e por muito tempo essa doença ficou restrita ao oeste da África. Aí com a grande dinâmica populacional, né, com a globalização, essa doença acabou saindo da África, do oeste da África, e para outros países, ok? Hoje é uma pandemia, né? Desde 1980 existe essa pandemia de AIDS e a gente tem que ficar sempre ali vigilante, né? Veja só, e as consequências da AIDS é a supressão do sistema imune, ou seja, a supressão do sistema de defesa de nosso corpo, a gente fica desprotegido. Então, acontece que doenças que poderiam ser uma besteira para mim, para você, para um aidético pode levar à morte, porque ele não tem mais sistema de defesa para combater vírus, bactérias, protozoários. Aí começa aqui as doenças oportunistas, né? Então começam a atacar esse indivíduo. Então uma gripe que para mim é uma besteira, para o aidético pode se transformar numa pneumonia e levar à morte, por exemplo, ok? Então o indivíduo morre, o aidético morre justamente porque o sistema imune fica destruído e fica ali exposta a toda sorte de infecções, tranquilo? E também aumenta a chance de ter AIDS, ou de ter câncer, né? Inclusive tem um câncer que é muito típico dos aidéticos, que é o sarcoma de Kaposi, né? Que é um câncer ali na derme, né? Sobre a epiderme, enfim. Então, mas o que eu quero fechar essa aula falando para vocês é o seguinte, que realmente a gente tem que tomar cuidado, porque a AIDS pode sim ser transmitida através da relação sexual sem uso de preservativo, né? Por conta das secreções vaginais, do sêmen. Pode ser transmitida através do uso de drogas injetáveis, né? As pessoas usam drogas injetáveis e compartilham a mesma seringa, isso é um grande problema. Pode ser sim transmitida através da transfusão de sangue, lógico que é praticamente impossível, que os sangues são vastamente testados, né? Pode ser transmitido da mãe para o filho através da placenta, né, transmissão vertical, ou na amamentação. E também pode ser transmitido através de utensílios ali, principalmente das manicures, né, aquilo ali, por isso que tem a estufa para esterilizar. O ideal é cada um ter os seus instrumentos ali para ir para a manicure. Mas eu quero também que vocês saibam e tomem cuidado com preconceito, porque aperto de mão não passa AIDS, né? Utensílios de comida, né? Talheres, pratos, também, ao compartilhar esses utensílios, você também não pega AIDS, né? Através de picada, de muriçoca, não pega AIDS. Ao banhar de piscina com qualquer outra pessoa, também não pega AIDS. Então, se eventualmente você conhece alguém que é aidético, essa pessoa já está com grandes problemas psicológicos em assumir a doença e ainda vai piorar a vida dessa pessoa se você estiver munido de todos esses preconceitos, não querer pegar na mão dessa pessoa, não querer se aproximar. Então não é assim que a gente resolve as coisas. A gente resolve pensando melhor no outro, né? Acolhendo as pessoas que eventualmente
tenham essa doença, para elas se sentirem mais confortáveis e aceitem melhor a condição de aidético e evitar, né, as formas de transmissão, principalmente a relação sexual de forma prevenida, né? Utilizando o preservativo, a camisinha. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Na próxima aula a gente vai explorar ainda mais esse tema. Então, até o nosso próximo encontro.